como hoje. Hoje o dia está tranquilo. Embora naquela época, amanhã ela estava, era de manhã, estava muito frio, e eu trabalhava já como psicólogo em uma UBS, em Franco da Rocha, e de repente aconteceu algo que acabou mudando a minha vida completamente. Chegou uma mãe com uma criança de 6 anos, e ela relatou que a criança era muito agressiva. Eu segui o protocolo de atendimento infantil, brinquei com a criança por aproximadamente 50 minutos. E, para minha surpresa, a criança, ela foi uma criança amorosa, brincou, interagiu, se conectou comigo, não teve nenhuma novidade. Normal, a criança brincou, tranquilo. Depois dos 50 minutos de atendimento, chamei a mãe e falei, olha, não percebi nada de errado nessa criança, tá tudo certo. A mãe, claro, né, entortou os lábios para o lado, né, tipo com aquele gesto de desprezo, dizendo, você é um péssimo psicólogo. Mas eu estava falando o que eu tinha visto, a criança não tinha apresentado nenhum problema. Só que eu fiquei com aquela intuição que algo não estava batendo. Sabe quando tem ponta solta? E aí eu tive uma ideia, assim, ideia de relance mesmo. Me aproximei perto da criança, olhei bem dentro dos olhos dela e falei não 6 vezes, mas um não agressivo. Olhei para ela e falei, não, dei um morte assim na criança, não. A criança abriu um olho alto assim, se transformou, virou um Hulk, foi na direção da minha mesa onde tinha um computador, pegou o computador, jogou no chão. A Cristina conhece essa história que eu já contei. Quebrou, jogou o computador no chão, foi aonde tinha um armário, onde tinha os livros, pegou os livros, começou a jogar os livros no chão, assim. Ele até babava, assim, parecia um cachorro. A mãe falou, tá vendo? Eu falei que ele era agressivo. E qualquer pessoa que se aproximasse dessa criança, ela realmente agredia. Chamaram até o GCM naquele dia, porque veio bastante pessoas. E aí, a partir daquele momento, por que mudou minha vida? Porque eu passei a estudar essa palavra não, passei a me dedicar ao estudo, e para minha surpresa também, percebi que muitos psicólogos, muitos teóricos, inclusive Freud, entre outros, já vinham estudando essa palavra não, já desde a formação deles, tinha muitos artigos, embora na faculdade nunca tinham apresentado para a gente assim, essa palavra não, mas vários teóricos, vários psicólogos já se dedicam a essa palavra não, e eu nunca imaginava antes que ela era tão importante e que faz parte da vida de todos nós. Apesar de estudar a palavra não, conhecer a teoria, até o momento, até pouco tempo atrás, eu ainda não dominava a arte, o poder, a habilidade de dizer não. Porque, embora eu soubesse, mas às vezes chegavam pessoas para mim, faziam pedidos, me pedia algo que muitas vezes eu queria dizer não, mas não conseguia, dizia sim. E quando eu dizia não, eu sofria com culpa, com sentimentos ruins, depois voltava atrás, Andréa, e aí dizia sim novamente, dizia não, quer dizer, dizia não para a pessoa, e depois dizia sim. E também, o não, ele não está vinculado só a pessoas, eles estão vinculados a situações que você vive, né? E também o não que você dá para si mesmo, porque muitas vezes você diz sim para você quando deveria dizer não, e diz não quando deveria dizer sim, porque o não e o sim, eles estão interligados. A gente vai falar sobre a arte de dizer não, mas a arte de dizer não também é a arte de dizer sim, porque essas duas palavras, elas fazem parte da mesma moeda.
certo? Então, hoje sejam muito bem-vindas à primeira edição do curso terapêutico A Arte de Dizer Não. Vamos dividir em duas partes. Primeiro, eu preciso passar para vocês a teoria. Depois, Rosângela, a gente vai para a prática, para algo mais prático do dia a dia. Mas antes da ideia da prática, a gente precisa conhecer a teoria, que eu vou trazer para vocês embasamentos teóricos, Freud, principalmente, entre outros teóricos. Para quê? Para que o nosso conhecimento, ele não seja um conhecimento baseado no senso comum. Precisamos trazer aqui para vocês algo que tem embasamento reconhecido, né, em vários lugares do mundo, algo que seja bem consistente. Então, vamos primeiro para a teoria, certo? E para começar essa teoria, vamos começar pela teoria da psicanálise. Da psicanálise, Freud, ele diz, quando nascemos, somos movidos pelo desejo. Inicialmente, você é mais desejo, porque é a formação da nossa mente. Mas começa sempre na ideia do desejo imediato. O bebê, quando você era bebê, você chorava, você já queria o leite, imediatamente. O colo, você queria o colo, era tudo imediato. Para nós, quando somos crianças, esperar é difícil. Conforme crescemos, vamos desenvolvendo a habilidade de esperar. Ou seja, inicialmente, o que predomina é o prazer imediato. Essa ideia de prazer imediato, Freud, ele chamou de o princípio do prazer. Esse princípio do prazer, essa ideia do desejo, ele não leva em consideração o tempo, não leva em consideração o outro, não leva em consideração a moral, somente a realização do desejo. Quando a pessoa tem um desejo muito grande, a criança, o que importa é a satisfação daquele desejo. Porém, na medida que a gente vamos crescendo, a gente começa a entender o princípio da realidade. O princípio da realidade mostra que você pode desejar, mas nem tudo você pode ter. Você quer, mas não pode. Então, o que acontece? Você começa, Elisângelas, você começa a receber o não. É os primeiros não que os pais da gente, os cuidadores, eles dão. Você quis pegar algo, seu pai disse, não pode. Você quis algo, disse, não é seu. E olha como a gente já começa a receber vários nãos. E esses nãos, eles são doloridos. Por quê? Porque ele impede a realização dos nossos desejos. Inicialmente, a criança não quer o não, ele quer o sim. Não quer, quem quer não? Não é a palavra que dói, mas esse não, segundo Freud, é o que traz a gente, inclui o ser humano dentro do princípio da realidade. E esse não, ele vai separar o seu desejo e a realidade. Então, existe uma fronteira, né, uma fronteira que vai separar. Quem tem dificuldade com o não, provavelmente vai ter essa dificuldade de separar aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Só que muitas vezes está ligado ao outro também, ao que o outro pode, o que o outro não pode. O não, ele vai fazer a separação. Agora, observe, por que eu coloquei uma foto de um universo aqui para vocês? Porque o desejo, inicialmente, ele pode ser considerado um universo sem fim. É uma imansidão, né? É sem forma, não tem forma. Porque quando você olha para o universo, né, que tá o universo, o que acontece? Ele não tem fim. Ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. Pense no desejo como esse
céu cheio de estrelas, amplos, misterioso, a gente nunca sabe qual é o desejo que o outro tem, é um mistério. Só que o não, quando você coloca não, dá o contorno, agora dá forma a esse universo. Assim como eu gosto de falar também sobre a praia, quando você olha aquela areia, aí as águas de um lado, aí às vezes tem muros, aí vai tendo ali as barracas, vai dando o contorno, vai dando a forma, ou seja, vai dando um certo tipo de limite. O mar se curva para tocar a terra. Cada onda desenha a costa, como se fosse a primeira vez. A areia molda-se ao sopro do vento, enquanto o sol traça silhuetas douradas nas bordas da paisagem. Ali, onde a água beija a terra, mora um silêncio que fala. É mais que uma linha. É um limite onde o mundo respira diferente. O contorno da praia. São os não que dizem à água até onde ela pode ir. E mesmo assim, ela volta. Sempre volta. Então, o não, inicialmente, é isso. O não, ele vai criar formas. Vai dar o limite. Então, aqui vocês já estão entendendo o que eu estou falando para vocês, gente, que o não, ele é o limite. É até aonde pode ir. E, ao mesmo tempo, o não, Elisângela, vai construir o seu mundo. Agora, imagina uma pessoa que tem dificuldade com o não. O mundo dessa pessoa que tem dificuldade com o não é um mundo que está com um universo sem limite, sem uma estrutura. Então, o não, ele cria essa forma. E quem é que dá o não inicialmente? Quem é que dá a forma para nós inicialmente? Os pais. Os pais, eles que vão colocar os cuidadores. Então, quando a gente começa a receber o não, começa a organizar. Talvez vocês nunca tinham olhado por esse ponto de vista. O não, ele é um organizador da mente. Agora a gente vai ter o teórico, né? Quando é que começa essa organização da mente? Oitavo, 15º meses, 1 ano e 3 meses, começa a ter essa organização. Agora, quando esse não, ele não está bem estruturado, a mente não está bem estruturada. Vocês podem observar que uma pessoa, quando está fragilizada, uma pessoa, quando está em sofrimento, ela tem bastante dificuldade de dizer não. Sim ou não, Rosângela? Verdade. Aí a pessoa começa a te pedir coisas, né? Uhum. Pede dinheiro. Não estou dizendo que seja isso, tá, Elisângela? Mas é a tendência. A força que você vai ter para dizer não é menor. Porque quando a gente está fragilizado, a gente tem mais dificuldade de falar não. Certo? A gente vai ter dificuldade. Quando tem a sua capacidade de falar não, a sua habilidade de falar não, ela é mais evidente. Agora, veja bem, eu disse que os cuidadores, é teoria que eu estou passando para vocês, os cuidadores, os pais, eles vão estabelecer os nãos primeiro. Né? Agora, veja bem, tem mais teóricos. O Unipote vai dizer, tá bom, mas aqui tem o seguinte, como que é feito esse não? Como que é estruturado essa forma? Né? Como é colocado esse limite? Se esses nãos, esse limite, essa forma, ela é colocada de uma forma coerente, justa, amorosa, que não vem carregado de problemas, então você cria uma estrutura com um não saudável, mas se essa forma ela é colocada de maneira problemática, aí a sua estrutura com o não, ela fica fragilizada. Então é muito importante como que é feito. Claro que isso, logo mais, quando a gente entrar para a parte prática, eu vou colocar para vocês como que foi
a história, a sua história com o não, porque sempre existe uma história. Como que foi a sua relação com o não com os seus pais, os seus primeiros nãos, porque sempre vai ter essa história. Se for de maneira ruim, hoje você tem dificuldade. Se for de maneira mais amorosa, coerente, justa, hoje você tem mais facilidade com o não. Porém, todos nós temos dificuldade com o não. Sabia? Todos. Sabe quem aqui não tem dificuldade com o não? O psicopata. Os psicopatas, eles não têm dificuldade nem com o não, nem com o sim. Por quê? Porque eles não sentem culpa, Cleusa. Eles não sentem remorso. Eles utilizam o sim e o não como uma ferramenta para o benefício próprio. Eles falam sim quando convém para eles. Eles falam nem o não desde que favoreça a eles. Os psicopatas, eles vão utilizar isso ao seu favor. Agora, todos nós, seres humanos normais, a gente tem dificuldade, porque quando você fala um não, machuca às vezes um outro. Aí você tem culpa, você tem receios, você reflete, será que eu fiz? Você é uma pessoa que tem amor, você tem carinho. Então, sempre nós vamos ter dificuldade com o não. Porém, quando essa dificuldade já começa a te afetar, você começa a ter muitos prejuízos, aí passou do limite. Eu vou falar para vocês com toda sinceridade, algo que eu me arrependo muito na minha vida foi de muitos sims que eu já dei, que era para eu ter dito não. Apesar de eu estar estudando essa teoria e aprendendo, mas faz pouco tempo que eu comecei a colocar em prática a habilidade de dizer sim, não, mas com clareza, porque eu posso falar para vocês aqui como é que se diz sim. Eu tenho vários exemplos aqui de você dizer sim e não, você dizer não com uma pessoa e a pessoa ainda te admirar, a pessoa ainda te achar o máximo, a pessoa pegar você como exemplo e você se sentir bem. Posso falar para vocês como falar esse tipo de não. Porém, se vocês não entender a causa da sua dificuldade, se vocês não dominar a habilidade da origem da fragilidade, não adianta. Você pode falar um não com assertividade, um não com eficiência, mas não tem paz, porque o verdadeiro não é aquele, Cleusa, que você fala e você fica em paz e não fica em sofrimento. É esse que é o não autêntico, que você diz não para o outro e sim para você. Mas quando você diz um não, mesmo que seja lógico, mesmo que seja coerente, justo, mas você não sente paz, esse não, ele não foi autêntico.